boa noite. Estamos ao vivo, são 18 horas e 10 minutos. Estamos ao vivo hoje aqui em Macaé, para a comunidade Ministério Graça e Intimidade. Eu sou o pastor Marcos Felipe, junto com o pastor José Luiz, a minha filha Tamires, minha família. Estamos para trazer a mensagem da graça de Deus, cultuar ao único Deus, ao Deus único e verdadeiro, ao Deus que já habita na sua igreja, ao Deus que já estabeleceu o pacto superior de melhores e grandes promessas. Estamos louvando, exaltando e bendizendo aquele que escatologicamente já finalizou todas as coisas. Somos pregadores da graça de Deus, escatologia consumada. Estamos aqui para esclarecer, para trazer à Igreja de Cristo um conhecimento que traz a verdadeira liberdade, conforme Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, no livro histórico de Mateus falou, no livro histórico de João falou, João 8,32, que teríamos a libertação no momento que conhecêssemos a verdade. E, lamentavelmente, esta verdade esteve oculta durante muitos anos. A igreja esteve sob a égide da religiosidade, do romanismo, do evangelicalismo, do pentecostalismo, mas não debaixo da égide do verdadeiro Deus, como igreja de Cristo que ela é. Então, nós do Ministério Graça e Intimidade temos a alegria e a satisfação de apregoar o Evangelho, de ser pastores de Deus, não pastor evangélico ou pentecostal ou profissional, mas de ser pastores de Deus, pastores que têm a responsabilidade e a gratidão de poder falar do Deus único e verdadeiro com a total liberdade que Ele nos deu, com a revelação, não apenas com o conhecimento técnico da palavra, mas também com a revelação, com o entendimento de uma maneira abrangente, de uma maneira feliz. Nós iniciamos geralmente os nossos trabalhos cantando louvores, né? O nosso encontro de fé cristã. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, hoje nós vamos fazer pastor José Luiz, uma pequena oração, vou orar também, agradecer. Nós temos a responsabilidade também de orar por alguns irmãos da comunidade que estão com suspeita de Covid, né? E vamos abençoar a vida desses irmãos com a nossa oração, para que a manifestação do Deus que já habita em cada um de nós, na Igreja de Cristo, ela se manifeste de fato no que diz respeito à saúde física, porque nós cremos que os médicos podem fazer, mas acima dos médicos, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Pai das luzes, o Pai dos espíritos, o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eleve-nos em oração a Deus, rapidamente. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por estar aqui junto com o pastor Marcos Ferreira, juntamente com a sua família, nós trazemos essa visão de reino eterno, Senhor. Sei que muitos ainda não têm, ou está oculto ainda dentro de uma visão que nós temos que passar, porque infelizmente a igreja não foi não foi ensinada a viver esse evangelho eterno, e sim, Senhor, foi ensinada a viver um evangelho de obrigações, de mandamentos de homens, judaizantes, e isso não nos traz aperfeiçoamento, porque a igreja em si, que sou eu e você, nós já somos perfeitos dentro da visão de Deus, por isso que nós vivemos esse reino eterno. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, e te agradeço também por esse tema muito prodigioso, muito interessante que nós vamos trazer aqui, porque vai trazer à luz coisas que não foram ensinadas, coisas que não foram passadas, e que possamos, Senhor, ser canal de bênçãos para outras pessoas. Em nome do Filho amado de Jesus, que reina e vive para sempre. Amém. Amém. Queremos te agradecer, ó Deus, e trazer uma palavra de oração, de cura, de manifestação para aqueles irmãos que estão neste momento necessitados também da tua intervenção, ó Deus. Irmã Marinha, irmão Domingos e os demais irmãos da nossa comunidade, aqueles que têm colaborado, aqueles que têm cooperado, que fazem parte deste corpo místico que é o teu corpo,
e dentro desta comunidade pontual, ó Deus, tem sido sempre ícones, cooperando, colaborando, orando, louvando e te adorando. Eles estão ligados neste momento, estão ao vivo juntamente conosco e abençoamos a vida deste casal maravilhoso, de todos aqueles que fazem parte do Ministério Graça e Intimidade, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. A Porta da Graça nós vamos louvar com esta música maravilhosa, pastor Gilmar, lá de Goiás. Quando a porta da graça se abrir, eu entrei pela fé em Jesus, encontrei salvação, encontrei seu perdão, fui reconciliado à família de Deus. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer, não vai anular o que ele fez, pois a graça não é o que eu faço, graça é o que ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar. O preço foi pago, preço tão alto. Eu só preciso confiar no que ele fez, no que ele faz, e reinar. e reinar. Quando a porta da graça se abrir, eu entrei pela fé em Jesus, encontrei salvação, encontrei seu perdão, fui reconciliado à família de Deus. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer, não pode anular o que ele fez, pois a graça não é o que eu faço, graça é o que ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não
muitas vezes, pastor José Luiz, os filhos de Deus, os eleitos, os escolhidos, né, a igreja de Cristo, aqueles que se reúnem, desconhecem esse direito que nós temos de reinar em vida. E por esta razão que muitos estão vinculados a religiões, sejam elas religiões afro-africanas, religiões ocidentais, religiões orientais, qualquer tipo de religião. As pessoas ficam presas a parâmetros religiosos e deixam de reinar em vida quando Cristo falou verdadeiramente sereis livres. Nós temos a liberdade e nós reinamos em vida quando nós recebemos, quando cremos que esta liberdade é um direito nosso. E fazemos desta liberdade o equilíbrio das boas novas, que o Evangelho, que na verdade o Evangelho é boa notícia, o equilíbrio que o Evangelho traz para a minha vida e para a sua vida. Que você possa pegar, né, esta revelação, que você possa ter esse entendimento, compreender nas canções, nos louvores, na mensagem que daqui a pouco vai ser veiculada através dos lábios do pastor José Luiz, e que por este conhecimento de Deus você possa também reinar em vida. E aí cumpre-se aquilo que a palavra diz, né, e através desse louvor que nós vamos cantar ainda agora, que Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele muda o nosso viver no momento que nós entendemos e que a nossa crença, conforme foi a daquele ladrão da cruz, que não fez nenhuma liturgia, não passou por nenhuma obrigação religiosa, porque se fosse uma condição sine qua non, ele teria que passar por alguma coisa. Jesus ia falar assim: meu filho, você está frito, perdido, você está mal pago aqui na cruz do Calvário, porque meu sangue que eu verti não vai te salvar, não. Você vai ter que descer da cruz, você vai ter que se arrepender e fazer uma opção de coisa para ser salvo. É o que os religiosos querem fazer. Os religiosos não creem que uma vez salvo, salvo para sempre, que Jesus já concretizou. E isso foi lá na cruz e depois no ano 70, quando finalizou na parusa, na volta de Jesus, enfim. Aquele ladrão da cruz, ele teve uma convicção que você precisa ter, que eu tenho, de que nós já vivemos a vida eterna aqui, que já estamos salvos vivendo no céu, não aquele céu, quando eu partir, quando você partir, né, que teremos um corpo incorruptível. Sim, esse é outra história, mas aqui nós já provamos desse céu, porque o reino de Cristo já foi estabelecido. E é por isso que ele mudou o seu viver, ele mudou o meu viver. Por isso que nós vamos exaltá-lo nesse momento.
somos justos. Eu quero convidar você, nós temos o nosso canal no YouTube, como o pastor José Luiz prepara ali, nosso canal Ministério Graça e Intimidade. Acesse o nosso canal, as nossas lives, os nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe com outra pessoa, dê a sua opinião, né? Coloque ali, se expresse a opinião que você tiver e participe conosco. Nós temos um telefone de contato agora mesmo ao vivo, se você precisar, quiser algum contato, fizer algum contato, oração, ou tiver alguma opinião relacionada, o nosso DDD é o 22 98155 2308. 22 98155 2308. O pastor José Luiz vai passar o número dele também. E eu quero convidar você que ore pelo nosso ministério, mas que coopere também. Aqueles a quem o Espírito de Deus colocar no coração, cooperar financeiramente com o ministério. Nós temos algumas aquisições para o ministério a fazer, desenvolver o ministério, até mesmo antes de voltar a concluir a pandemia. E a sua cooperação, a sua colaboração financeira também é de importância para o Ministério Graça e Intimidade. E fica aqui o nosso convite, caso você queira nos contactar, faça esse contato neste momento conosco, o número que nós passamos. Pastor José Luiz, sinta-se à vontade para passar o seu número também no telefone, iniciar com a mensagem de hoje. Pastor Tavares, eu tinha preparado uma leve introdução. Isso. Porque em cima da sua introdução eu vou falar. Na verdade, nós temos um tema maravilhoso para desenvolver. Meu amado, meus amados, meus queridos e abençoados irmãos, vocês sabem, muitos conhecem, são 18 horas e 29 minutos, vamos procurar ser bem breve, nós temos um outro compromisso, vamos concluir aqui. A tradição religiosa, ela tem se utilizado durante muitos anos, preste atenção no que nós estamos falando, é muito sério, é um compromisso que nós temos, e nós estamos procurando nos abalizar cada vez mais em termos de conhecimento, porque muitas pessoas, elas dizem, eu tenho revelação, eu oro, nosso gatinho quer participar, quer pregar também, mas a tradição religiosa, ela se utiliza do livro do Apocalipse, inclusive das cartas, pastor Zé já começa a falar, das 7 igrejas da Ásia, para aplicar a vida da igreja cristã. E muitas vezes até nas igrejas locais, nós vemos líderes ou pregadores fazendo uso das cartas, as 7 igrejas da Ásia, de uma forma a condenar, de uma forma a oprimir muitas vezes o povo de Deus, quando estas cartas foram destinadas à comunidade cristã da época do povo de Israel. Então, é como se nós vivêssemos as dores de partos que foram peculiares à igreja primitiva, na verdade ao povo de Israel no início da fé cristã. O autor do Apocalipse estava escrevendo para uma comunidade cristã atribulada e perseguida. Se você observar na história, existe até um filme do apóstolo Paulo que mostra como aquela comunidade estava sendo perseguida naqueles dias, naquele período. Então, é como se nós vivêssemos aqueles dias ali. E o autor, ele faz uma utilização de uma linguagem própria da cultura judaica. Veja bem, a linguagem que ele utilizou no Apocalipse, ela era peculiar da cultura judaica. E nesta literatura é muito comum se utilizar de metáforas, de figuras de linguagem com o objetivo de quê? De ocultar algo ao grande público e apenas fazer este algo percebido a um público destinado. E foi o que o autor da carta, do livro de Apocalipse, né, ele fez para aquele público que era o povo de Israel, o povo que em breve, conforme ele mesmo falou, em breve essas coisas hão de acontecer. E que coisas foram essas que aconteceram no ano 70? A parúzia, a volta de Jesus, a destruição do templo de Israel pelo general Tito Vespasiano, quando o templo foi destruído, quando o próprio Jesus profetizou lá em Mateus, olha, os que estiverem em determinado lugar, fujam para outro lugar. E aí Jesus mostrou que haveria uma necessidade deles fugirem. Imagina, se o Apocalipse for para os dias de hoje, por que Jesus falaria fujam? Não adiantaria nada. O que adiantaria nós fugirmos?
se houvesse aquele arrebatamento, pseudo arrebatamento que eu fui ensinado quando era criança e entrava em pânico e desespero, porque se Jesus voltasse eu poderia ficar porque xinguei um palavrão. Fiz como Paulo falou, seu parede branqueada. E aí, esta forma do Apocalipse, nesta literatura, ele utilizava 4 níveis de interpretações, sendo o Pessá, que era uma interpretação simples, o Remes, que era por parábolas, o Midrash, que era forma de estudo, e Sod, que era oculto. Este último nível de interpretação, Sod, é onde se escondem certas mensagens e revelações que só um público exclusivo entenderia, e ele é muito utilizado nesse estilo literário. E foi o escritor, o autor, né? Alguns discorrem que talvez não tenha sido João o autor de todos os capítulos, mas o autor faz uso dessas alegorias a fim de esconder certas coisas dos seus algozes, né? Porque o povo estava sofrendo. Ele tinha carrascos, ele tinha uma pessoa cruel, pessoas cruéis que martirizavam o povo cristão. A história não nega essas verdades. Então o autor ele utiliza frases do tipo: quem tiver inteligência que calcule, porque ele sabia que só um público específico entenderia essas referências. Então, você que está ouvindo, que está compartilhando conosco nesse momento, existem outros canais que pregam a escatologia consumada de forma maravilhosa. Pastor Erivelto Soares, né? Pastor Geraldo Moraes, Pastor Cristiano França. Tem também o canal do Alexandre Revelação Preterista no YouTube também. Que então são vários canais, excelentes, vários canais que pregam o preterismo, a escatologia consumada, e nós estamos também entendendo a revelação da graça de Deus como que o Apocalipse realmente ele já aconteceu. Nos foi oculto esta verdade, ou estas verdades nos foram ocultas, como muitas outras, como a predestinação, como a liberação do Espírito Santo que já está em nós. Nós já vivemos o céu, o Espírito de Deus está em nós, o reino de Cristo já foi estabelecido. Existem pessoas, com todo respeito, amor, com ternura, com respeito aos irmãos católicos, evangélicos, pentecostais, que divulgam, que defendem essas bandeiras. Existem muitos dos nossos irmãos que acreditam que Jesus ainda vai voltar e que pregam que se você fizer isso, aquilo, outro, você vai ficar, que você não vai subir. Então, meus amados, prestem atenção. O pastor Zé Luiz está começando a desenvolver esse tema, nós já estamos desenvolvendo há algum tempo, e nós convidamos você a mergulhar fundo neste conhecimento, a não ficar apenas fazendo como antigamente, vamos fazer o nosso culto doméstico e ler um versículo. Não, não é apenas ler um versículo, não. Porque ler um versículo faz bem? Claro que faz bem. O conhecimento faz bem. Mas pesquisar, desenvolver e buscar o conhecimento, a Bíblia, ela é realmente a nossa bússola. Mas a Bíblia, ela contextualiza com a história da humanidade. Se você observar a forma como os livros foram inseridos nesse compêndio, né, a Bíblia, na verdade, é um compêndio, ela não é um livro. São 66 livros que as escolas da época, Vulgata, Latina, a Septuaginta, escolheram colocar esses livros aqui e deixaram de colocar outros que também tinham informações importantes. Mas, enfim, o legado que nos foi deixado foi este aqui. Mas, além deste legado, o legado histórico é de suma importância. Então, a oração, a dedicação é muito importante para mim, para você, mas o estudo da história geral também é importante. O conhecimento, ele tem um fator preponderante na nossa vida. Então, o pastor José Luiz vai começar a desenvolver hoje, né, a carta às 7 igrejas da Ásia. Ele hoje vai introduzir falando sobre a carta à igreja de Éfeso. Pastor José Luiz, a palavra de Deus juntamente com o irmão, para a glória do nosso Pai. O canal do Alexandre que eu falei, o nome dele é Alexandre Moraes, Escatologia Preterista. Pode entrar que vocês é bem atualizado. E para quem quiser anotar meu número de telefone é 22 99 851 3474. Abra sua Bíblia. Vamos estudar hoje por que houve essa carta lá para a igreja em Éfeso. Abre sua Bíblia. A minha Bíblia tem uma tradução diferente e a gente vai fazer
um bate-bola aqui, você lê um capítulo, eu leio outro. Ou você lê um versículo, eu leio outro. Só não pode perder de 4 não. É, isso aí. Então, eu vou ler os ímpares. E o nosso pastor vai ler os pares. Diz assim, capítulo 2, do 1 ao 7. Apocalipse, né? Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, aquele que tem 7 estrelas em sua destra, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz isto: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, demônios, né, homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Sofreste, tiveste paciência, trabalhaste arduamente por amor de meu nome, e não esmoreceste. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, por de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, pois senão venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. Que o Espírito de Deus continue nos falando. Quero trazer aqui à tona que eu, dentro dessa visão que Deus já me deu, eu não estou aqui para desmerecer religião, nem denominação, mas quero trazer à tona o conhecimento que essas cartas trazem para a gente. E o que eu vou falar aqui, eu vou falar no sentido do que nós já vivemos, que é o reino eterno. Eu não vou citar nada lá do que foi o Jesus de Nazaré, porque não faz parte do que eu tenho que viver. Eu tenho que viver o Cristo ressuscitado. Então, eu quero deixar bem claro isso aí. A cidade de Éfeso era uma cidade grega. Ficava a 3 quilômetros de Esmirna. Esmirna fica na Turquia. Foi construída no século X a.C. por colonos gregos. Foi por muito tempo a segunda maior cidade do Império. Você vê a importância dessa cidade. Do Império Romano. Tinha uma população de 250 mil habitantes. Era muito famosa pelo culto à deusa Artemis, ou a deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha uma biblioteca e um teatro. Esse teatro cabia 25 mil pessoas e era uma das 7 congregações da Ásia Menor na época, né? Juntando as 7 igrejas. Alguns estudiosos teólogos dizem que João escreveu essa carta neste local. Foi também o local de vários conselhos cristãos do século V. A cidade foi destruída pelos godos, que é uma tribo que era na época, né, uma tribo germânica, e foi um grande centro comercial devido ao seu porto no rio Caristo. Foi destruída por um terremoto no ano 614. Era considerada a cidade mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Olha só. Também foi a cidade onde a mensagem do cristianismo mais se difundiu naquela época. Paulo de Tarso e João pregaram nessa cidade. Então você vê como que o cristianismo chegou a essa cidade. Quer dizer, Paulo teve que sair daquele contexto ali e começou a difundir a mensagem do Evangelho, que já era na época a mensagem de graça, que Paulo sempre deixa isso em aberto, trazendo que eles deveriam viver o Cristo ressuscitado e não o Cristo de Nazaré, como hoje querem incutir na sua mente e na minha mente, que o Jesus de Nazaré, o homem da mão furada, tudo isso é passado. Nós temos que viver o hoje para frente. Você está falando que o amanhã, realmente, o amanhã não nos pertence, mas viva o hoje com a graça de Deus. O culto à deusa Diana, ou Artemis, era voltado para a fertilidade. Você vê o que era essa cidade.
Diz os historiadores que havia sacrifícios e muita prostituição no cerimonial. Inclusive, as mulheres daquela cidade, na hora do parto, clamavam e chamavam o nome desta deusa. Atos, abre sua Bíblia lá em Atos 19, você vê o impacto que causou essa mensagem. Atos 19, me ajuda aí. Atos 19, está aberto aqui já. Atos 19, 28. 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E quando aqui da mensagem que Paulo já estava pregando, já havia um certo burburinho na cidade. Por quê? Porque estava incomodando. A cidade era cheia de idólatra, existia feiticismo, e a mensagem tinha que mudar aquelas pessoas ali. Não pense você que o Brasil está completamente cheio da graça de Deus, porque não está. Não está. Nós temos que ganhar terreno, nós temos que mudar essa mente que ainda tem muita gente servindo ao Jesus de Nazaré, se sacrificando. E não é isso. O viver eternamente, o viver o reino eterno, não é isso. Por isso que ele diz que ele não se agrada de sacrifício de tolo, porque ele fez um sacrifício que abrangiu a mim e a você. Hebreus, né? Hebreus capítulo 10. Então vamos ler aqui, versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e de uma vez por todas correram ao teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, os companheiros de Paulo, em viagem. Querendo Paulo ir ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Também alguns principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram o recado rogando que não se apresentassem no teatro. Por quê? Porque eles queriam prender Paulo, devido ao que a mensagem estava arrebatando aquelas pessoas ali. Estava convencendo as pessoas naquele momento que eles não poderiam ser idólatras, que eles não poderiam fazer ocultismo ali, porque nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Alguns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, porque a assembleia estava confusa e a maioria nem sabia porque se reuniram. Quer dizer, havia uma confusão geral. E tiraram Alexandre dentre a multidão, empurrando os judeus. Então Alexandre pediu silêncio com a mão e queria falar em sua defesa perante o povo. Mas quando conheceram que ele era judeu, todos uma só voz gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Quer dizer, ela era super idolatrada. Igual aqui no Brasil, né? Aparecida. Então, o secretário da cidade, ao apaziguar a multidão, disse: varões Efésios, quem pois é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu do céu? Parece que eu estou vivendo aqui no Brasil. Aqui fala de Júpiter, né? Visto que isso é indiscutível, deveis acalmar-vos e não fazer nada precipitadamente, porque trouxestes estes homens sem sacrilégio nem blasfemadores de vossa deusa. E se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há proconsores que se acusem uns aos outros. E se demandais alguma outra coisa legítima na Assembleia, poderá ser decidida. Quer dizer, ele estava pedindo para o pessoal se reunir e quem era a favor e quem era contra. Porque também há perigo de que sejamos acusados de sedição por causa de hoje, sem haver qualquer causa pela qual possamos dar razão desta tumultuosa reunião. E tendo visto isso, despediu a Assembleia. Então nós vemos o que a mensagem de graça fez ali naquele momento. Né? Houve uma confusão na cidade. E o que esse número 7 representa? Né? Porque nós temos que ter noção, numerologia bíblica, o 7 representa a totalidade das igrejas daquela época.
Nós vamos comentar sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo e as outras igrejas. Mas Paulo foi o principal que escreveu para essa igreja. Era um povo muito pagão, havia muito ocultismo na cidade. E Paulo, quando chega nessa cidade, encontra Apolo, isto é, na sua segunda viagem missionária. Depois Paulo ficou 3 anos e deixou Timóteo como pastor local. Então vemos que a mensagem do Evangelho da Graça encheu a cidade, né? Na época, o rei era Domiciano, era o imperador da época, e fez uma moeda, e nesta moeda havia uma face, uma figura de uma criança com 7 estrelas, por isso que ele cita sobre as 7 estrelas do candeeiro. E aquele filho, ele tinha morrido. A representação das 7 estrelas e os 7 candelabros é Jesus dizendo: eu tenho controle sobre a vida desses pastores. E ando no meio da igreja. Igreja, não estou falando a parte de alvenaria. Estou falando igreja, eu e você. Em termos espirituais. Em termos espirituais. Ou seja, um novo pacto. Não faça confusão. E se você pegar e ler as cartas, você vai ver que 2 igrejas são elogiadas. Filadélfia, né, que recebe o elogio. Mesmo tendo um corpo carnal e um espírito que vive dentro de cada um, a mensagem é: eu ainda sou Deus e tenho controle das suas vidas, minha igreja. Essa é a mensagem atual. Essa é a mensagem que eu tenho que pegar para a minha vida. Eu, como igreja, ele tem o controle total de mim. Por isso que ele falou: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, o que acontece? Ali ele vai estar presente. Então ele está presente aqui no nosso meio. E aí com você. E com você certeza, também, com certeza, porque você está fazendo parte dessa live. Nesse contexto, né? Maravilhoso. Mas o que nós temos que chamar a atenção, eu não vou me ater muito a certas coisas da carta, só vou me ater às coisas principais. Há elogios, mesmo havendo defeitos. Conheço as suas obras. Eu te conheço, Deus falando para a sua igreja. Ele está falando para mim, está falando para você. Eu te conheço, José Luiz. Eu conheço as suas obras, eu conheço os seus defeitos, mas eu vou te elogiar. Porque és perseverante e tem paciência durante as circunstâncias. Ah, pastor, a minha vida, se eu fosse contar a minha vida, não é a sua vida não, a minha também. As circunstâncias, nós temos, lembra de um corredor de 110 metros, que ele tem vários obstáculos para ele transpor? Assim é a nossa vida. E você não pode querer transpor um obstáculo sem você correr. Ou então você ficar naquela base como era o leão da montanha, que ele chegava pro rádio: vamos correr, rádio, como? Corre, rádio, corre. Ele ficava: ó vida, ó céus, ó azar. Negativo. Abrindo parênteses que você está falando, a vida de todo ser humano, ela já é uma corrida desde a concepção. Claro. Quantos mil espermatozoides são para que apenas São 300 milhões. 1 ou 2, às vezes até 7 gêmeos, né? Mas na maioria das vezes, um vence a corrida. Então, o que o pastor está falando abrange a todos nós. Por isso que nasceu essa coisa linda que você está vendo hoje aqui. Eu tomo essa palavra para mim também, que a mamãe dizia muito bonito. Então, a grande verdade é que essa palavra de Cristo, ela é abrangente para a sua igreja, para os seus filhos, em toda a esfera terrestre. Em toda a esfera terrestre, mas principalmente nós que vivemos o reino eterno. Quero deixar aqui bem claro. Você não pode, né? Não deve cultuar aquele Jesus de Nazaré. Ele fez, tem que dar o louvores a ele, porque ele nos escolheu e ele fez o que tinha que fazer. Depois ele foi, ressuscitou, falou: olha, eu não vou voltar mais a essa terra, mas eu vou deixar aqui os meus discípulos e eles vão anunciar tudo o que eu tenho para falar.
Entendeu? E ele vai, e através do Espírito Santo que desceu sobre a vida de cada um, nós somos ensinados aqui na Terra. Então, é isso é o reinar em vida, isso é o viver o reino eterno. A igreja era perseguida, porém estava firme. Vigiem, porque vão se levantar muitos filhos, muitos falsos apóstolos que distorciam a mensagem. E é um perigo esses apóstolos, principalmente hoje, né? Abre sua Bíblia aí, Efésios 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, agarrando-nos à verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, ele diz aqui, nós temos que ter cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com aquele que diz apóstolo lá, que é pastor, que é profeta, que é mestre, entendeu? Cuidado lá, muito cuidado, o teu ouvido tem que estar, ó, tem que ser um filtro, entendeu? Filtrando aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Você tocou num ponto interessante, é que é um bate-bola. Você ainda agora citou no início da mensagem, Paulo falando sobre a feitiçaria da deusa Diana, a feitiçaria que havia naquela cidade. Eu me recordei da passagem que Paulo fala em Gálatas, onde ele fala sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, e ele consegue mensurar aqui, nessa carta, que se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei. Olha o contexto. Ora, as obras da carne são conhecidas, e ele inicia prostituição. Então, tudo aquilo que estava se passando ali, que alguns dizem são demônios. Agora lemos sobre homens maus. Demônios são homens maus. Prostituição. Essa prostituição impureza. Aqui, no grego é porneia. Porneia. Lascívia. Ele prossegue. Lascívia, idolatria. Lascívia é aquela aluna do professor Raimundo que falava, só vive pensando naquilo. Então diz assim, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Nesse ponto que eu queria tocar. A idolatria, para quem ainda não pegou, a idolatria é você se prostrar e adorar a uma imagem, ídolo. Isso é idolatria. E a feitiçaria que Paulo fala sobre o culto que tinha a deusa Diana, sobre a feitiçaria naquela cidade, que muitas pessoas imaginam que essa feitiçaria, o que hoje se faz o camarada colocar um despacho, fazer alguma coisa, Paulo classifica como as obras da carne, a feitiçaria como obra da carne. Então todo aquele contexto ali não estava debaixo de um falso Deus que as pessoas acreditam ter. Há um ser espiritual aqui todo poderoso, aqui desse lado direito, e um outro aqui que vive brigando, e esse ser domina as obras de feitiçaria. São obras da carne. São obras da carne. Mas a feitiçaria aqui, dentro da minha visão, é o seguinte: é o meu pensamento mau, porque eu gero pensamentos bons e pensamentos maus. Como é que eu trago o mundo para dentro de mim? Através da minha visão. Verdade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, se você gerar frutos da carne, e se for feitiçaria, você está sendo usado pelo diabo, que é o quê? Que é a carne. Que era a carne. Paulo não cita diabo. Nem você pode ler nas cartas dele que ele não cita diabo. Por quê? Porque eu na carne, eu tenho ações demoníacas, eu tenho ações diabólicas. Você pode ver aí, o mundo está cheio disso. Homens que são pedófilos, homens que são assassinos, matam roubam para matar, entendeu? São homens perversos. Então o que? É a mente o quê? Diabólica, porque a mente só vive pensando em fazer o mal. Então, é essa feitiçaria que Paulo está comentando. Eu como cristão, eu como vivendo o reino eterno, eu não posso ter esses pensamentos. Tem muito aí, né, que se diz crente, eu vou orar para uma oração contrária para que Deus mate fulano de tal. Não faça isso, não faça aquilo. Isso é mentira. Não existe oração contrária. Não existe. Entendeu? Feitiçaria evangélica, né? Mas também não existe isso. Isso aí é invenção do homem.
Mas vamos continuar. Aqui eu falei Efésios 4,14 e depois li o 15. Agora, o que eram os nicolaítas? Eram homens liderados por um homem chamado do Nicolau, que misturava as práticas cristãs com os costumes pagãos. Por isso que em Éfeso, eles não suportavam esse tipo de doutrina. A gente não está muito longe do que está acontecendo hoje, não. Fogueira Santa, Nação dos 318 e outras baboseiras mais, que não tem nada a ver com o que está escrito. Apenas está vendo com o cunho financeiro. A idolatria ao dinheiro. A idolatria ao dinheiro. Olha que eu já estudo a Bíblia há muito tempo, não tem uma parte do Evangelho que diz que eu tenho que ficar rico a poder do Evangelho. Não tem. Eu vejo a igreja primitiva dividir os seus bens com a sua comunidade. Eu vejo Paulo pedindo uma oferta para a igreja em Jerusalém, lá em 2 Coríntios 8 e 9, que eu não vejo isso hoje nos pastores, que se dizem pastores, que se dizem ministros, que se dizem isso e aquilo, mas eu não vejo. Eu vejo sim, pastor andando de carro zerado, importado, com segurança, com um filho estudando na melhor escola teológica dos Estados Unidos, com o salário de um diretor de uma empresa. Isso não é cristianismo. É como falava certo apóstolo lá de Miami. Ele não tinha ainda o ventre cortado. E quando não tem o ventre cortado, tudo é para satisfazer as vontades da carne. Quando você tem o ventre cortado, você sabe muito bem que você depende da ação de Deus na sua vida. Até para você calçar um tênis, até para você ter uma roupa decente, você depende desse Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus exige de mim. É isso que Deus exige de você. Mas vamos continuar. Prossiga, pastor. Era uma igreja perseverante, eram zelosos, porém ficavam muito no intelectual. Quer dizer, não havia pouca revelação. Era a filosofia da época, né? Os filósofos, Os gregos, juntamente ali com os romanos. Tudo bem, eu também gosto eu também gosto de intelectualidade, gosto de pesquisar sobre filosofia, sobre psicologia. Agora estou fazendo uma pesquisa sobre neurociência. Isso aí não atrapalha a fé que eu tenho no Senhor Jesus. Isso não atrapalha. Mas eu não posso trazer esses assuntos em voga e jogar em cima da igreja. E jogar em cima de vocês. Porque não vai coincidir. Vocês que têm o Espírito do Senhor vai dizer: o pastor está falando de neurociência, não tem nada a ver com o que está pregando. Está entendendo? Então, temos que ser intelectuais? Temos que estudar? Temos que ter a nossa pós-graduação? Temos. Não tiro o mérito nenhum de quem estuda. Mas você não pode misturar a palavra de graça com intelectualidade. São duas coisas diferentes. São dois polos e são polos totalmente diferentes. Agora, a motivação dessa igreja tinha que ser o amor. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quanto que você ama? Quanto que eu estou amando? Será que eu estou amando meus netos como eu devo? Será que eu estou amando os meus filhos como eles merecem? Será que eu estou amando o meu apóstolo aqui como ele deve ser merecido? O pessoal vai acreditar que você está forte. É brincadeira. Brincadeira. É um amor de 38 anos. Não, é um amor de 38 anos. Esse aqui é meu irmão branco, porque a nossa mãe era branca e ele nasceu. O pai é o mesmo. Pai de espírito. Só que ele nasceu de manhã e eu nasci um pouquinho depois do meio-dia. Então,
voltando o assunto, agora eu quero chamar a atenção. Que tipo de amor você está dando para os seus que estão do seu lado? Que tipo de amor que você está demonstrando para aquele que trabalha do seu lado e vive te azucrinando porque você é cristão? Já pensou nisso? Que tipo de amor você dá lá, você vê o guarda de trânsito escrevendo e se ele te parar e você logo, poxa, eu não vi o sinal. Será que você vai amá-lo? Como está dizendo aqui que nós temos que andar em amor. Então, aí você vai perguntar assim, Tavares, e se eu não amar? E se eu tiver um amor, como diz o Caetano Veloso, da boca para fora? Fora disso, é legalismo, é prática de homens. Então, coloca na sua mente, coloca no seu coração, o reino eterno é um reino de amor. O reino eterno é um reino de paz. O reino eterno é um reino de alegria. O reino eterno é um reino de alegria no Espírito Santo. Agora ele diz algumas coisas aqui que para terminar, já estamos terminando. Ele 9:3, 7:3. Ele diz assim, já vou terminando, que já está passando aqui. Lembra de onde caíste. Mas o que é isso, pastor Tavares? Sem amor, eu não tenho sentido para Deus. Mesmo eu vivendo esse reino eterno. Que isso, pastor? Você já chegou para a tua sogra e falou que você a ama? Ou isso é difícil? Você já chegou para o teu sogro e falou que você o ama? Ou será que isso vai te incomodar? E nós, como igreja, como ser igreja, a nossa principal missão é amar o nosso próximo, amar a Deus e amar a mim mesmo. Muitas das vezes você tem uma autoestima baixa, por quê? Porque você não se ama. E se você não se ama, você não ama ninguém. Não ama tua esposa, não ama teu esposo, não ama teus filhos, não ama tua sogra, não ama teu sogro. Então, o que eu quero dizer? Ele diz o quê? Arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente, mudança de direção. A igreja tem que mudar, sair desse formalismo, parar de realizar práticas judaicas. Eu posso realizar tudo como igreja, porém, se eu não tiver amor, nada sou. Depois você lê 1 Coríntios 13. E quais foram as consequências desta igreja? A função do candelabro era iluminar o lugar santo. A minha função aqui na terra, ser luz no mundo. Aonde você está, lá no seu lar, você é luz. No seu trabalho, você é luz. Lá, jogando lá a sua peladinha, você é luz. Ou você se deixa envolver aqueles momentos ali que a carne às vezes fica exaltada. Ou você quer chegar ao juiz e não pode. Né? Então, Jesus é o avalista desta igreja e desta carta. Por isso que nós, como igreja, temos muita responsabilidade. E é esse amor que é o principal viés. Eu vou dizer numa palavra mercantilista. É um nicho de eu como igreja, como ser igreja. Não é que eu tenho que ir à igreja, não é isso. Eu tenho que ser igreja. Antes de ir. Antes de ir, eu tenho que ser. Tem que ser. Eu tenho que ser igreja. As ditas igrejas, os templos estão lotados Lotados. de pessoas que não são. Deram- Elas vão para receber alguma coisa. Deram muita ênfase ao templo de alvenaria. De alvenaria. Tem igreja aí de ouro. Eu não vou nem dizer onde está Roma, né? Não vou dizer Não. isso. O pastor Trabalho não falou isso. Mas deram muita função ao templo de alvenaria. Esqueceram de mim, que sou igreja. Somos o templo. Você citou Esqueci. semana passada que ele veio tabernacular. Ele vem morar em mim. Então, eu tenho que ser diferente para
pro apóstolo Ferreira, para a esposa dele, para a Mônica, para o filho dele, Miguelzinho, para Tamires, para o meu filho que eu adotei, o Derek, né? Eu não sou o pai biológico, mas sou o pai do coração do Derek. Então, eu tenho que amá-los. Essa é a função da igreja. Essa é a mensagem que está explicitamente intrínseca na mensagem da carta aos Efésios. Por isso que eles... Tem até um hino aí, que eu cantei muito, que diz: eu tenho que voltar ao primeiro amor, né? Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Entendeu? Nada a ver. Quem está no reino eterno, ele tem que ser distinguido, que ele tem que amar, primeiro a si próprio, e segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Para terminar, ele dá um conselho ali para aquela igreja. Merecemos elogios? Merecemos. Pela nossa insistência, pela nossa perseverança. Mas isso não pode mudar o meu comportamento como igreja, como ser igreja. Não pode mudar. Eu tenho que ser igreja aonde eu estiver. Se eu estiver no banco, aí eu furo uma fila. Se alguém me conhecer: ei, alô pastor, está furando fila. Que igreja sou eu? Não que nós não cometamos algum erro, né, alguma falha, que as pessoas muitas vezes também nesse aspecto acham que os filhos de Deus, eles são nessa carne repreensível. A nossa carne, ela é inclinada a fazer o que é errado. Aí Paulo fala lá em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito, onde dentro desse gomo do fruto tem o domínio próprio. E que é algo difícil, que alguns psicólogos batem contra dizendo que não existe esse domínio próprio, a pessoa não se domina. Já conversei com uma psicóloga que ela é contra essa questão do domínio próprio. Mas em si... Eles não, a psicologia, não interrompendo você, mas já interrompendo, eles não aceitam o comportamento. Eles falam que isso é behaviorismo. Que é uma pessoa que estudou muito isso aí, eles não aceitam o comportamento da pessoa. Eles aceitam sim, que através do que ele falou aqui, ele tem que mudar. Mas eu só mudo quando o Espírito Santo trabalha o quê? O meu ser. Então, é o meu comportamento. Deus não vai trabalhar a minha personalidade. Porque aquilo que eu sou vem de papai e de mamãe. Mas as minhas características, elas têm que ser mudadas. Se eu roubo, não vou roubar mais. Se eu me prostituía, não vou me prostituir mais. É uma questão de caráter, né? É uma questão... Dominar o caráter. Dominar o caráter. Coisa que a gente ainda... mas eu sou viciado. Não tem problema. Deus trabalha o teu vício. Deus vai trabalhar o teu vício. Entendeu? Não se preocupe. Deus vai trabalhar você. E você vai largar esse vício. Mas não largar, como muitos dizem, o meu filho veio para Jesus porque eu jejuei 1000 anos. Não foi o jejum da irmã que trouxe ele para casa, para essa igreja. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele já era um eleito, um chamado para as boas obras. Para terminar, tem algo muito importante aqui no versículo 7, que diz assim: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, da lei de comida à árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. E o que era a árvore da vida ali naquela função ali? Ela era a vida eterna. Então, hoje nós temos essa vida eterna. Ele falou que ele era a ressurreição para quem? Para aqueles que estavam lá no Velho Testamento e que morreram na fé. E a vida? A vida o quê? A vida eterna. Para quem? Para mim e para você. Nós que nascemos depois da cruz. Os que nasceram antes da cruz, ele ressuscitou, né, para a vida eterna. E eu que nasci depois da cruz, eu vivo uma vida eterna. Não que eu vou viver uma vida eterna lá embaixo. Eu já estou vivendo uma vida eterna aqui, nessa terra. E, logicamente, vai passar 100 anos, 110 anos, e eu vou voltar para o meu local de origem, aonde que eu sou barro, e eu sou barro e ao barro eu vou voltar. E o Espírito que vive dentro de mim, ele vai voltar para Deus. Então, se apegue nisso que eu falei. Mas
principalmente, para terminar, faça as coisas com amor, realizando todas essas funções como igreja, como ser igreja. Domingo, nós vamos falar Esmirna, a igreja que sofreu perseguições. E no outro domingo, Pérgamo, a igreja que cedeu à imoralidade. Fica conosco, aqui está o meu amigo Pastor Ferreira, que está me dando essa oportunidade. Eu queria estar lá no meu Lagomar, com a minha família, com o MGI, passando essas informações, porque foi muito bom da gente estudar, bom da gente trazer essa revelação, mas como nós não estamos ainda num espaço, nós estamos passando aqui essa live, mas que você preste atenção no que foi dito e se preocupe sim, ame o seu próximo. Adore e agradeça. Ame a sua esposa, ame o seu esposo, ame os seus filhos, ame a sua sogra, principalmente a sogra, né? Entendeu? A minha está ali dentro. A dele está ali dentro. Mas ame. Se os outros falarem que você está amando demais, não tem problema não. Deus vai se agradar mais ainda Ela sabe que eu amo. de você. Um abração, um feliz domingo para você e para sua família. E o que o cristão tem que fazer? Sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração a Deus. Se eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus, iluminou os olhos do meu coração e me fez sorrir diante a vida e me deu com louvor a certeza do perdão. E agora eu só posso agradecer a Deus, adorar e agradecer, adorar e agradecer, é o que todo cristão mais precisa fazer, adorar e agradecer. Eu colocaria uma outra frase. Ama também. Ama o teu próximo como ti mesmo. Amém. Bem, na semana que vem nós estaremos de volta. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, a você que está participando ao vivo e a você que vai nos assistir. Dizer para você que a nossa visão, o nosso entendimento não é uma visão demoníaca, é uma visão divina. Porque homens maus, realmente, eles podem trazer mensagens que venham se tornar heresia. Lamentavelmente, nós durante anos ouvimos muitas heresias. E a nossa visão é, como diz pastor Geraldo, é descoisar as coisas que foram coisadas, é desmistificar. Na realidade, eu e você somos deuses. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Conforme diz o salmista profeticamente, somos deuses com D minúsculo, né? Sim. Ó, eu vou falar algo aqui, mas você não conta para ninguém. O Papa também está salvo, você sabia? Mesmo ele sendo argentino, ele está salvo. É um eleito. É um eleito do Senhor. Então, não coloca na cabeça isso que estão dizendo, entendeu? Certos comentários aí no YouTube. Negativo, entendeu? Deus, ele tem os seus e controla na sua mente. Imagina se Deus fosse dizer que os filhos deles eram só da igreja da outra igreja Você já pensou? Se fosse só as igrejas evangélicas que os filhos de Deus estivessem ali dentro? Não. No Candomblé, no Seixonoye, na igreja romana. Também tem filho. Aonde quer que... Porque não há mérito para a salvação eterna. Entenda de uma vez por todas, e grave isso no teu coração. A salvação não é meritocracia, é graça. É graça. E ainda existem pastores que pregam a graça, pastores de determinadas denominações que, não, mas é graça, não, mas se você não fizer isso, é graça, meu amado, é graça. Obviamente que não é porque eu tenho a graça que eu vou fazer disso uma libertinagem. Então, Deus
é contigo, Ele está sempre contigo. Boa semana para você e na próxima semana estaremos de volta com alimento sólido, alimento fresco, para a glória do nosso Deus, louvando, porque o louvor também faz parte, a música tem um valor tremendo, ela fixa na nossa mente um ensinamento, uma mensagem, ela é valorosa sim. Então, Deus é contigo. Ore pelo MGI, ore pelo pastor José Luiz, pelo pastor Marcos Felipe. Um grande beijo do pastor Baixinho, para a glória do nosso Deus. Não vou dar beijo não.